gente, voltei, eu sou a Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões e hoje a gente vai falar pra Camões em mais um vídeo aqui do Pandora Indica sobre o livro O Bem Amado, na verdade uma peça teatral do Dias Gomes que está se despedindo da gente da lista da Unicamp. Estamos gravando esse vídeo em julho de 2019 e esse é o último ano em que este livro vai fazer parte da lista. No ano que vem ele vai ser substituído por uma peça de Fernando Pessoa, que eu adoro, O Marinheiro, maravilhosa. Enfim, vamos falar sobre essa obra que é divertidíssima, juro, gente, sem zoeira. Esse é um livro que você tem que ler, porque assim, é uma peça teatral. Então você faz essa leitura estourando em 2 horas, sabe? Não tem erro. É um livro que você tem que ler, tá? E como é o último ano que ele vai aparecer na lista, ele já apareceu em outras questões, em outros vestibulares, já apareceram questões dele, mas tem que ler, é o último ano e, putz, tem que ler porque é sensacional, vale muito a pena, é engraçado, é uma peça engraçada. Toda vez que eu leio peça teatral, eu tenho vontade de montar, né? Morro de vontade de montar O Bem Amado, porque é muito atual, como a gente vai ver em alguns momentos. Bom, falando um pouquinho sobre o Dias Gomes, ele é um baiano, tá? Viveu aí de 1922, nasceu em 22, morreu em 99. E tem muitas obras dele que foram adaptadas para cinema, para cinema, para televisão, tá? O próprio Bem Amado virou novela e é a primeira novela a cores da televisão brasileira. E ele vai ser responsável também por alguns seriados tipo Carga Pesada, Pedro, Ama Cilada, Bino, Decadência, é tudo do Dias Gomes, um cara aí que fez carreira também na televisão. Eu não sei se você se lembra, mas é dele também a novela Saramandaia, que há alguns anos teve um remake da Rede Globo. E assim, o Dias Gomes é conhecido pelo alto teor de denúncia das suas obras, né? Inclusive a própria novela Roque Santeiro dele teve uma época que ela foi impedida de passar na TV porque ela falava de reforma agrária, né? Assunto difícil da gente falar do Brasil, proibido, né? Meu Deus, desde sempre. Então, sempre uma certa denúncia social, política, nas obras de Dias Gomes. Como eu já te disse, essa é uma peça teatral e essa é uma característica do vestibular da Unicamp, né, nos últimos anos, que vem trabalhando com gêneros variados. A gente não tem só romance e poesia, a gente tem teatro, a gente tem diário, a gente tem conto, a gente tem, sermões, a gente tem música agora, esse ano, 2019, vai ser a primeira vez com Racionais. Então, a prova da Unicamp gosta de trabalhar com gêneros diferentes e a peça teatral é um gênero que eu não sei, mas eu tenho a impressão de que não é muito lido, muito trabalhado nas escolas. Então, é muito legal quando se coloca isso pelo vestibular da Unicamp, porque aí a gente começa a trabalhar melhor. Tem uma coisa muito importante, característica de uma peça teatral, que são as rubricas que você precisa prestar atenção. Não é rúbrica, tá? Porque não tem acento. É rubrica, paroxítona. E o que são as rubricas? São as indicações que o autor dá para os diretores. Uma peça de teatro é escrita para ser montada, né? E aí não necessariamente o autor vai ter contato com o diretor ali na hora para dizer o que ele estava pensando. Então ele coloca essas rubricas. Então, por exemplo, vamos pegar o começo aqui, vem comigo, o primeiro quadro, ele vai dizer o que é esse lugar. Então ele coloca lá, pequena praça, qual que é o cenário, o que tem que ter no palco? Pequena praça de uma cidadezinha de veraneio do litoral baiano. Há uma grande árvore, um coreto e uma venda. Sob a árvore, sentado no chão, Chico Moleza dedilha molemente o violão. Em frente à vendola, seu Dermeval remenda uma rede de pescar. É um mulato gordo e bonachão, de idade já avançada. Claro que a gente tem que imaginar, necessariamente, será que o Dermeval tem que ser negro? Tem que ser gordo? Será que tem que ter uma árvore? É claro que essas são liberdades que o diretor depois vai... ao invés de uma árvore eu posso fazer outra coisa, tudo bem, mas assim, ele dá mais ou menos o cenário, né? E são indicações, geralmente essas indicações vêm entre parênteses, as rubricas, e em itálico. Então, por exemplo, aqui logo na segunda página, tá lá, Dermeval, difícil, que não é Demerval, é Dermeval, né? Então você tem aqui sempre, e claro que isso que eu tô dizendo pra você pode ser óbvio, mas pensa uma pessoa que nunca leu uma peça de teatro, talvez ela tenha um pouco de dificuldade com o gênero no começo. Você tem o nome do personagem e a fala, né? E aí aqui, por exemplo, Dermeval, indicando o defunto, Mestre Leonel. Então eu sei que esse Mestre Leonel, o que é essa pergunta? Mestre Leonel? Ele tá perguntando se o defunto é o Mestre Leonel, indicando o defunto, Mestre Leonel. Agora, se o ator vai fazer Mestre Leonel, se ele vai fazer só com a cabeça, Mestre Leonel, se ele vai indicar Mestre Leonel, aí é a liberdade que você tem do diretor, do elenco, enfim.
Mas as rubricas são importantes porque elas estabelecem ou as intenções dos personagens ao dizer determinadas falas, ou o cenário que tem que acontecer, ou enfim. Então é uma coisa importante de uma peça teatral você entender as rubricas, tá bom? Bom, essa peça foi escrita pelo Dias Gomes em 1962, contexto sociopolítico do Brasil na década de 60, mas ela só vai ser encenada pela primeira vez em 1970, tá? É uma peça extremamente popular, né? Não tem aí grandes arroubos intelectuais e tal, é muito tranquila, muito gostosa, muito engraçada, mas está fazendo denúncia, claro, tá? O próprio autor vai dizer a respeito dessa peça, aqui logo na frente você já vê isso, ele diz que O Bem Amado é uma farsa sociopolítica patológica em 9 quadros. 9 quadros seriam 9 cenas, tá? Ele chama de quadro o que a gente poderia chamar de cena. Farsa não é a ideia do senso comum de farsa, de mentira. Farsa no sentido de peça teatral de comédia. Sociopolítica patológica. Patologia, uma doença sociopolítica. Então o que o Bem Amado o que o Dias Gomes está fazendo em O Bem Amado aqui é falar dessa doença sociopolítica que a gente tem no Brasil na década de 60, mas, oh meu Deus, até hoje. E como, né? A gente vai ver aqui questões especificamente relacionadas à política, como que os políticos reagem, como os políticos agem para conseguir os seus interesses, que geralmente são para benefício próprio, mas também como a sociedade reage a isso. Porque, meu amor, um político sozinho não faz nada. Se ele não tiver votos, ele não faz nada. Se ele não tiver o apreço da população, ele não faz nada. Então é uma doença, né, a patologia que o Dias Gomes coloca aqui, sociopolítica. Não é uma coisa só da política, eu não faço política sem sociedade, né? E também não existe sociedade sem política. Então, por isso ele vai dizer uma farsa sociopolítica patológica. Isso é uma doença já no mundo, mas especificamente no Brasil. Ele vai usar essa cidadezinha de veraneio no litoral baiano, que na verdade representa muito mais do que isso. Na verdade representa o Brasil como um todo. O Odorico Paraguaçu é o personagem principal, né? É o político, que é a crítica do coronelismo no Brasil. E eu acho que vale a pena você conversar com seus professores de história a respeito desse conceito, que é uma coisa principalmente do Nordeste brasileiro, a política dos coronéis, né? E essa coisa que 2019 a gente ainda tem no Brasil, que é resolver tudo à bala, resolver tudo na violência, resolver tudo com os capangas, enfim, de certa forma, né? A questão da Força Armada, enfim. O Dorico é conhecido, principalmente aqui no livro, e isso é o tom da piada, pela sua linguagem. O Odorico fala uma linguagem que é muito diferente do resto dos outros personagens e é uma linguagem que o diferencia do resto da sociedade, uma linguagem marcada por neologismos. Oh meu Deus, o que é isso? São palavras novas, palavras inventadas, termos que ele cria, né? A gente poderia estabelecer uma relação aqui, talvez, já que estamos falando de lista da Unicamp, com A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, que está na lista, e que também Guimarães Rosa tem a sua linguagem caracterizada por neologismos. Guimarães Rosa inventava palavras, né? O Odorico vai inventar palavras aqui também, só que isso no livro é mostrado como uma coisa meio ridícula, né? E são engraçadas as coisas. Ele usa muito também nos advérbios isso. Poderia ser uma questão legal misturando com linguagem em si, com gramática, né? Pra trás mente, ele cria um advérbio, né? Pra trás mente, agora mente, pra frente mente, nós vamos ter esse problema mais, dando uma ideia de futuro. Então, esses neologismos que ele usa são característica dele e tornam a linguagem dele muito engraçada porque ele se diferencia do resto da cidade. E aí a gente pode começar a pensar um pouco no discurso político, né? Um político falando, tanto que assim, quando um humorista vai imitar um político falando, mano, é engraçado, por quê? Porque os políticos falam de um jeito diferente. Você não tem um político falando com você como qualquer pessoa fala. Existe uma aura, né, no discurso político, o político que fala bem, e a gente tem isso tanto no Brasil, né? Recentemente tivemos aí um presidente que usava mesóclise, que é a colocação do pronome nas formas do futuro no meio da forma verbal, que é algo super antigo, ninguém mais usa, é super formal.
E os brasileiros achavam maravilhoso, muita gente comentando, finalmente agora temos um presidente que usa mesóclise, como se isso fosse alguma coisa boa. Claro que eles diziam isso em comparação com presidentes que a gente teve que falavam uma linguagem mais popular e por isso também, perto de uma burguesia e de uma classe média alta, não tinha um prestígio do povo, porque afinal de contas o político tem que falar o português padrão, o político tem que falar o português formal. Se ele fala uma língua muito próxima do povo ali, ele não tem essa aura no Brasil de respeito. Então, veja quantas coisas a gente consegue pensar através disso. A linguagem que o Dorico Paraguaçu fala aqui é um indicativo dessa coisa um pouco falsa, né, do que é o discurso político. Então, eu acho que isso é uma coisa engraçada. Na verdade, o que a gente tem é um esvaziamento do discurso, porque ele é bonito na forma, mas no conteúdo não tem nada. E eu queria te indicar um site incrível na internet que é o Gerador de Lero Lero. Vai lá para você se divertir um pouquinho, tira 5 minutos e divirta-se. O Gerador de Lero Lero vai criar parágrafos para você que dizem nada com palavras muito bonitas. Uma coisa meio empresarial, assim. Ó, coloquei aí para você uma coisa que eu criei lá no Gerador de Lero Lero. Vem comigo e vê se você entende alguma coisa do que a gente está falando aqui. Ó. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como o início da atividade geral de formação de atitudes, promove a alavancagem dos métodos utilizados na avaliação de resultados. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual o desafiador cenário globalizado talvez venha a ressaltar a relatividade das novas proposições. Nesse sentido, a complexidade dos estudos efetuados ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança do processo de comunicação como um todo. Agora mesmo, a estrutura atual da organização auxilia a preparação e a composição das regras de conduta normativas. O que está falando aí? De nada! Mas tem umas palavras bonitas, tem uma estrutura bonita. É bom, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Eu tô zoando. Pra você colocar em trabalho de faculdade. Pelo amor de Deus, mentira, tá? Mas é um pouco isso, assim, o quanto no Brasil a gente aprecia esse discurso que é esvaziado, que é todo cheio de palavras pomposas. Tem um livro que eu adoro, vou colocar a capa dele aí pra você, é o seguinte, ele se chama Por que as pessoas de negócios falam como idiotas? Um guia de combate à embromação. É um livro... Se não me engano, os autores são norte-americanos, mas é um pouco isso, assim, né? Eu trabalhei numa grande multinacional no Brasil e a quantidade de termos em inglês que se fala, vamos fazer um meeting com o meu team leader e vou pegar o meu notebook para definir os targets. A gente tem essa quantidade, né, de palavras que esvaziam o discurso, mas que no fim deixam ele mais chique, mais bonito. Então, acho que, assim, essa questão da característica do discurso político que vem na figura do Dorico Paraguaçu através de palavras muito pomposas e que ele inventa até, eu acho que é um tema muito legal para ser discutido e talvez para ser pensado. É o que eu sempre falo, não é só para o vestibular, sabe? É para sua vida. Olha que massa que é você parar e pensar um pouco sobre isso. Tem um exemplo maravilhoso aqui para você disso que eu estava falando, a fala do Dorico Paraguaçu. Meus concidadãos, este momento há de ficar para sempre gravado nos anais e menstruais da história do Sucupira. Que isso? Onde tirou isso? Que menstruais? Que é isso, né? Então, assim, chega a ser engraçado. Você vai gargalhar? Rindo. Talvez não, lendo. Mas é a graça. Isso, certamente, bem feito por um bom ator, um bom elenco, uma boa direção, você gargalharia na plateia, talvez, né? Então, assim, é sempre legal ler o texto imaginando ele montado. Então, essa coisa do discurso manipulador do político, que é algo que eu acho que vale muito a pena a gente pensar aqui, eu consigo estabelecer uma relação também com o parnasianismo, né? Vem cá, tia, lembra lá o parnasianismo, movimento de poesia do final do século XIX no Brasil, que é só casca, que é só a forma. Não importa muitas vezes o conteúdo do que está sendo dito no poema. Eu vou descrever um vaso grego, mas eu vou fazer isso de um jeito tão bonito, com umas palavras tão chique, tão fino, uma rima tão rica, tão rara, que você vai achar lindo. Olavo Bilac é o príncipe dos poetas. Por quê? Porque não interessa do que ele está falando, interessa que ele fala bem. Então eu acho que essa coisa do parnasianismo, da casca, e saber que o parnasianismo é um movimento que deu muito certo no Brasil, mas na Europa não funcionou, revela um pouco de como nós no Brasil, de fato, valorizamos a linguagem padrão, a linguagem formal, né? Mesmo que o discurso seja esvaziado. Bom, o Bem Amado tem 15 personagens e é engraçado porque isso o autor comenta aqui no início do livro que ele teve, isso ele foi criticado, né? Ele tem uma nota do autor no começo do livro e ele diz assim: de todas as minhas peças, foi esta que teve vida mais acidentada. Sua primeira versão data de 1962, do tempo em que escrever uma peça com 15 personagens e esperar que ela fosse encenada não era como hoje sinal evidente de desajustamento ou debilidade mental
reclamando para o seu autor internamento urgente numa clínica especializada. Hoje os empresários não leem mais peças, contam as personagens. E quando estas excedem de 3, olham para nós com cara de espanto. Para que tudo isso? Quer que haja mais gente no palco do que na plateia? E devolvem a peça, obrigando-nos a pedir desculpas pelo nosso delírio de grandeza. 15 personagens? Por que você não escreve uma ópera? Teatro é a arte da síntese. E o teatro brasileiro parece que caminha brilhantemente para a síntese total. Todas as personagens numa só. E não está longe o dia em que na plateia haverá também um único espectador. A maravilhosa síntese de todos os outros. Teremos então alcançado a perfeição. Ele está sendo extremamente irônico aqui, né? Gente, o povo acha que 15 personagens é muito. Por quê? Porque você vai ter que pagar 15 atores. Os empresários não estão interessados nisso. Eles querem peças que sejam baratas. Então, tem uma crítica aqui dele ao show business, na verdade, do teatro. E a questão dele defender o fato de sim, são 15 personagens e é isso mesmo. Bom, a gente tem, como eu já falei, essa característica do deboche, né? Do mesmo jeito que ele debocha aqui, como eu acabei de ler para você nessa nota, da ironia, é o deboche, é a sátira, né? É aquela tradição que vem desde a sátira no Brasil, lá no Gregório de Matos, do século XVII. E o que a gente tem aqui, o espaço. A peça se passa na cidade de Sucupira, que é uma cidade pacata, do litoral da Bahia. Calma, nada acontece, é uma cidade linda, não tem crime, ela é uma cidade de natureza maravilhosa, o clima é maravilhoso, é nessa cidadezinha em que vão acontecer os acontecimentos, é ótimo, é nessa cidadezinha que vai se passar a história de O Bem Amado. Bom, a história se passa em mais ou menos 2 anos, o que vai acontecer aqui, a narração, né, a trama se desenrola em mais ou menos 2 anos, na época aí do início dos anos 60, mas de novo, isso seria plenamente possível de estar se passando hoje. E uma coisa legal que a gente tem aqui também é o falar característico desses personagens, né? Se é Nordeste, a gente teria que ter a questão do sotaque nordestino, afinal de contas é uma história que está se passando na Bahia, então eu acho que tudo isso tem que ser pensado também por um grupo que decide montar a peça, e eu quando leio essa peça, leio na minha cabeça com o sotaque do Nordeste, né? Que eu acho muito gostoso e maravilhoso, apesar de ser um sotaque que que sofre muito preconceito no Brasil, mas eu acho que é uma coisa interessante pra gente pensar, porque afinal foi escrito para ser feito, o autor é baiano e a história se passa na Bahia. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre os personagens. Já falei um pouco para você sobre Odorico Paraguaçu, que é esse político completamente inescrupuloso, desse discurso manipulador, né? Que representa aí as grandes obras. Vamos construir uma ponte que não liga nada a lugar nenhum, mas olha, no meu mandato eu fiz uma ponte maravilhosa. É a ideia do cemitério, né? Tudo que vai girar em torno dessa cidade, Sucupira, como eu disse, que não tem um cemitério. E aí é um absurdo que quando morre gente na cidade, tem que levar para enterrar nas cidades vizinhas. E aí Odorico fala, vamos construir um cemitério, porque onde é que já se viu uma cidade que não tem um cemitério? E ele torna esse o grande lema da sua campanha. Eu já vou adiantar a história, mas o que é mais legal dessa história é que ele vai desviar a verba da educação, da saúde, da iluminação da cidade para construir o cemitério e aí não morre ninguém. Não é muito sensacional? Ninguém morre na cidade. Quer dizer, constrói o cemitério, tirou dinheiro daqui, tirou dinheiro dali, o cemitério, e aí não morre ninguém. Então assim, o cemitério é completamente inútil. Ninguém morre na porra da cidade. E aí a história toda do Bem Amado é a luta do Odorico Paraguaçu para conseguir um defunto, para poder inaugurar o cemitério. Porque ele desviou verba, roubou dinheiro, construiu o cemitério. E não tem morto para enterrar, não dá para inaugurar o cemitério, porque ninguém morre, a cidade é maravilhosa, o clima da cidade é ótimo, não acontece, não tem crime, ninguém morre. Então são as peripécias que o Odorico vai passar para conseguir um defunto, para poder inaugurar finalmente o cemitério, né? Chega a ser divertido, como eu disse, eu acho um texto engraçado e fico imaginando que na mão de um elenco bom, de uma companhia boa, seria uma peça engraçada. A gente tem também as 3 irmãs cajazeiras, Doroteia, Dulcinea e Judicéia, que são, prefeito Odorico, elas adoram Odorico, representam aí, né? A gente pode viver no Brasil de hoje essas senhoras que defendem com unhas e dentes os seus políticos, os seus candidatos, ou enfim, os seus políticos eleitos mesmo, né? E que não percebem o quanto eles são manipuladores, o quanto eles fazem de besteira, né? São as irmãs cajazeiras aí, completamente fãs. Parece fã, né? Não é um político, é como se fosse uma estrela. A gente tem essas 3 personagens. Temos o Dirceu Borboleta, coitado, que é um homem magrinho,
fraco, extremamente manipulado, que é casado com uma das irmãs Cajazeiras, que tem um caso com o Odorico. Então ele é o corno da história, porque as histórias geralmente têm um corno. Temos o Neco Pedreira, que é a oposição. O Neco Pedreira é o dono do jornal da cidade, ele não gosta do Odorico Paraguaçu e ele vai através da mídia, porque ele é o dono do único jornal do lugar, fazer oposição então ao Odorico. Além dele, a gente tem o Zeca Diabo, que é um personagem ótimo, maravilhoso, que é um jagunço. Ele era um matador de aluguel, ele tem um monte de morte nas costas e ele foi expulso da cidade por causa disso, dos crimes que ele cometeu. Mas quando o Odorico tá desesperado que ele precisa arrumar alguém para morrer, ele resolve trazer de volta esse homem e chama e coloca ele no papel de delegado, porque ele pensa, ele vai matar um monte de gente e a gente vai ter morto pro cemitério. Só que não, né? Mas é engraçado porque o que acontece é que esse homem, que era um matador de aluguel, perigosíssimo, ele fez uma promessa para Deus de nunca mais matar ninguém. Então a gente não vai ter morto, vai continuar não tendo morto no cemitério. Bom, já falei um pouquinho sobre Odorico Paraguaçu, eu esqueci de dizer que ele é padrinho de casamento do Dirceu Borboleta com a Dulcineia e ele é amante da Dulcineia, tá? Então assim, vai mostrando aí todas as facetas terríveis desse personagem e o coitado do Dirceu, que é corno, que não sabe de nada ali. Bom, eu vou te falar alguns highlights aí do que acontece ao longo da peça e quero chamar atenção para a primeira cena, que é um homem morreu e aí a galera tá levando ele para enterrar em outra cidade e leva numa rede, bota uma rede, dessas redes mesmo de dormir, e um carrega de um lado, outro carrega do outro, e aí o Odorico vai se aproveitar e chegar e falar, gente, mas isso é um absurdo, e aí ele já faz uma campanha, né, se vocês votarem em mim para prefeito, eu vou construir um cemitério nessa cidade, quando já se vê a pessoa que morre aqui não pode ser enterrada aqui, ele já faz isso aí, a sua plataforma política, digamos assim. Mas tem uma passagem que eu acho bonitinha, que eu coloquei aí pra vocês, dá uma olhada. O Demerval fala, eles estão conversando, são os pescadores, né, uma cidade litorânea, aí ele fala em Janaína, sabe do caso do sujeito que se encontrou com a mãe d'água no meio do mar? Zelão responde, sei não, como é? Quando ele viu aquele mulherão pela frente, toda nua, mulher do umbigo pra cima e peixe do umbigo pra baixo, perguntou, se a dona, será que pode me ser não ter uma irmã que seja ao contrário? Que é muito sensacional, né? Essa coisa de sereia, que tá na moda agora, né, gente? Sereísmo. O que você faz com a sereia? Para esses homens, né? Para eles, a melhor parte da mulher não tem na sereia. Então a senhora não tem uma irmã que seja ao contrário, que é peixe da cabeça pra cima e mulher da cintura pra peixe da barriga pra cima, mulher pra baixo, né? Que seria uma criatura estranhíssima. Mas, enfim. Claro que estamos falando de uma coisa meio machista, mas assim, é engraçadinho até aí, né, meu? O que me adianta a sereia? Porque só tá aqui pra cima é mulher, mas pra baixo é peixe. Então, tem um pouco esse humorzinho anos 60 na peça do Dias Gomes. E aí, como eu disse, o Odorico vai chegar e eu acho sensacional porque ele fala: povo de Sucupira, vim de branco pra ser mais claro. Que são coisas, né? Você lê na hora, você vai dizer, hã? Mas, de novo, com um bom ator, eu acho que seria muito engraçado. E ele fala coisas como um estado de defuntice compulsória, para falar do defunto. É todo esse discurso que eu te disse. E aí ele vai criar ali o slogan da sua campanha, que é: vote no homem sério e ganhe seu cemitério. Que aí é a grande chave da campanha política dele. Se eu for eleito, vou construir um cemitério aqui nessa cidade. Porque o povo ficar enterrando gente que morreu em outra cidade não dá certo, né? E aí eu fiquei aqui pensando, né, nessa coisa dos slogans políticos. Vote num homem sério e ganhe seu cemitério, que é ridículo, é engraçado, é algo de humor na peça. E eu andei pesquisando aí, quando a gente pensa em campanha política feita no Brasil, mano, a gente ri pra não chorar. Porque não é possível, né? Dá uma olhadinha nessas imagens que eu achei na internet. Você lembra desse tipo de coisa, ó? Toninho do Diabo, Homem Picanha. É isso que acontece no Brasil. Clark Crente, que é sensacional. Olha lá, o Toninho do Diabo de novo. Cara de Hambúrguer, o novo com a cara do povo. Deputada federal Cameron, acho que é Cameron Brasil, olha lá, 1969, tortinho. Velozes para agir e furiosos contra os bandidos, Van Diesel curitibano. E vai, gente, não acaba nunca, né? Então assim, vote no homem sério e ganhe seu cemitério, que é ridículo, é engraçado, que é uma coisa de ficção. A realidade, mano, é pior. Olha isso. Sou ficha limpa e vou brigar por você. Não me negue o privilégio do seu voto. Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, eu sempre confundo os dois aí. Tiririca, preciso dizer alguma coisa? Vote Tiririca, pior que tá, não fica? Ficou, né? Kiko do KLB, Leandro do KLB, Netinho no Senado, Mulher Pera, meu Deus. Então assim,
Tem o Saci Pererê também, para deputado estadual, você pode não acreditar, tá aí. E uma puta deputada, que na verdade essa moça trabalhava pelos direitos das prostitutas, se eu não me engano ela foi prostituta, posso estar falando besteira, mas enfim. De qualquer maneira, de que forma a propaganda política é vista no Brasil, né? Então assim, você ri do slogan vote num homem sério e ganhe seu cemitério, porque é fácil, porque rima, porque é meio engraçadinho. Mas mano, quando você vem pra vida real, pensa aí. Tenho certeza que você já viu, principalmente nas eleições municipais de vereadora, aparece cada uma, não é? Enfim, a atualidade da obra, né? Eu leio, é o que eu sempre falo, não é só pra fazer vestibular, mas porque ainda é tão atual e ainda acontece, né? Pior, talvez. Bom, o que a gente tem no segundo quadro é que ele finalmente vai ser eleito. Numa coisa aí de favorecimento de amigos, ele vai eleger o Dirceu Borboleta para ser o seu secretário, vai desviar verbas públicas para construir o cemitério e a gente descobre que ele é amante da Dulcineia e a Dulcineia chega desesperada, Odorico, acho que eu tô grávida, e ele fala, bom, foda-se. Nunca vão saber que o filho é meu. Ela fala, vão sim, porque o Dirceu Borboleta fez voto de castidade. Ele fala, quê? Ela fala, é. A gente casou, eu casei com ele sabendo disso, que a gente não quer transar, porque ele fez voto de castidade. Se eu aparecer grávida, ele vai ter certeza que o filho não é dele. Então, as coisas começam a ficar problemáticas para o Odorico. No terceiro quadro, terceira cena, já se passou um ano depois que o Odorico tomou posse, construiu o cemitério, mas ninguém morreu. E eles estão precisando inaugurar o cemitério e não morre ninguém. E aí o Odorico tá lendo as críticas no jornal que o Neco Pedreira fez sobre ele, e ele fica incomodadíssimo, e ele quer mandar fechar o jornal, que seria uma referência à censura da ditadura, que a gente viveu, ditadura militar no Brasil, censura da mídia, né? Quer mandar fechar o jornal, que onde é que já se viu, ele pensa em contratar alguém para bater no Neco, né? Então, essa coisa que eu disse, da violência, como é que eu resolvo os conflitos, é com violência, é com poder armado, é com a força física, enfim. E aí eles resolvem importar um doente, porque as irmãs Cajazeiras têm um primo que tá morrendo em outra cidade. Vamos trazer ele para cá, que ele morre aqui, né? Ele morre aqui e a gente finalmente enterra. Então é o primo das meninas que vai ser trazido para a cidade. No quarto quadro, quarta cena, o Odorico tá esperando ansiosamente esse doente chegar e já tá treinando o discurso de inauguração do cemitério. É engraçado porque, tipo, foda-se que a pessoa tá morrendo. Aliás, eu quero mais é que ela morra mesmo, porque a única coisa que me interessa é inaugurar o cemitério. Então ele já tá ali treinando o seu discurso que ele vai fazer na inauguração do cemitério. Bom, o que vai acontecer então no quinto quadro é que o doente que foi trazido e tava moribundo para morrer, que é o Ernesto, ele fica bom, ele melhora, ele se cura, porque a cidade é maravilhosa, a água da cidade é boa, o clima da cidade é bom, ele sara e ele não morre. Então é muito engraçado, porque assim, você passou um tempão aí esperando ele morrer e o Odorico ensaiou o discurso, mas o cara não morre, porque o cara fica bom, né? E aí, inclusive, ele não só fica bom, como ele começa a namorar com a Juju, que é a Judiceia. E o Odorico fica puto, que vai dizer que onde já se viu, porque isso é traição, né? Porque aí ele começou a namorar, ficou feliz, não quis mais morrer e se curou. E onde é que já se viu? Então, assim, é claro que, gente, eu contando não é tão engraçado, mas eu juro pra você que a peça é muito boa, né? E a situação em si, que é ridícula. Bom, o Dirceu começa a desconfiar, de certa forma, da fidelidade da sua esposa Dulcineia. E aí a gente vai ter a sugestão de trazer o Zeca Diabo de volta. Se eu não me engano é o Mestre Ambrósio, é isso mesmo. O Mestre Ambrósio fala, escuta, traz o Zeca Diabo, sabe aquele cara que era matador de aluguel, matou todo mundo e foi expulso da cidade? Traz ele pra ele ser o delegado, porque ele é um cara de cabeça quente, ele vai acabar cometendo algum assassinato e aí a gente vai ter um assassinato, enfim, vai ter um defunto para inaugurar o cemitério. O Odorico acha essa uma excelente ideia. O Zeca Diabo então vem, é nomeado delegado da cidade, ele não entende nada e a primeira missão que o Odorico dá pra ele é: você vai lá na Gazeta, na sede do jornal, e você vai confrontar esse Neco Pedreira, porque ele tá escrevendo um monte de coisa que não pode. Tá? Então, assim, é a truculência policial, né, na censura da mídia, ou seja, é exatamente o que a gente tinha na época da ditadura militar. Então, primeira missão do delegado Zeca Diabo, ex-matador de aluguel, é ir na Gazeta e acabar com a vida do Neco, bater nele, enfim, é o que o Odorico espera que aconteça. Acontece que quando chega o sexto quadro, o Zeca Diabo invade a redação, o Odorico fica ali na janela só tentando ver o que acontece, eles escutam uns tiros, ele fala, meu Deus, que eu me livrei de duas coisas de uma vez só, né? Consegui um defunto e me livrei do meu opositor,
Só que na verdade não é nada disso. O Zeca Diabo volta falando que ficou amigo do Neco Pedreira, que o Neco Pedreira resolveu fazer uma entrevista com ele para falar sobre a vida dele, vão colocar isso no jornal. E aí, mas que eram os tiros que a gente ouviu? Não, era só que eu apostei, a gente tirou a foto, eu posei com a arma na mão e dei os tiros só para parecer mais real, mas não era nada. Então assim, de novo o Odorico se frustra, porque ele achou que o Zeca ia chegar lá acabando com o Neco Pedreira e usar da violência, e no fim eles ficaram amigos. O Neco, conseguiu trazer o Zeca pro seu lado. O Zeca Diabo revela nesse quadro que ele fez uma promessa, como eu já tinha te contado, e que ele não vai matar mais ninguém. Quer dizer, meu Deus do céu, a gente traz um matador de aluguel pra ter certeza que vai morrer alguém aqui, e o cara fez promessa que não mata mais ninguém, não vai morrer ninguém nessa cidade, né? Ainda no sexto quadro, o Dirceu chega muito desconfiado na prefeitura, que ele tem quase certeza que a Dulcineia tá traindo ele, e aí o Odorico inventa, ela tá traindo mesmo, tá traindo com o Neco Pedreira, né? Porque ele tinha mandado a Dulcineia ir lá fazer alguma coisa, e daí o Odorico tinha mandado a Dulcineia ir lá, e aí ele fala, ela acabou de entrar lá, inclusive, na redação do jornal, é com ele que ela tá traindo, e o Odorico, que era, na verdade, o grande traidor, começa a colocar na cabeça do Dirceu que, na verdade, a Dulcineia tá tendo um caso com o Neco Pedreira. E aí o Dirceu vai lá desesperado e aí escutam-se tiros, e aí beleza, finalmente matou o Neco Pedreira. Não, ele se atrapalha ali, com o óculos dele cai, ele é bem cegueta e ele acaba matando a própria esposa Dulcineia. Ele vem desesperado pro Odorico e o Odorico ajuda ele a fugir, né? Fala, não, vem cá, fica tranquilo. Obrigada, vizinha. O Odorico fala, não, pode fugir que eu te protejo. Mas assim que o delegado chega e fala, onde é que tá? Ele fala, ele foi por ali, Cretino, né? Então assim, o Odorico tramando tudo, ele que inventa, ele que faz com que o cara no fim mate, mas ele só tá feliz por quê? Porque Dulcineia morreu. Com isso morre a prova da sua traição, a prova do que ele traía o amigo, e ele tem um defunto. Finalmente temos um defunto. No sétimo quadro, a cidade comenta que, gente, isso aqui tá virando cidade grande, você viu só que coisa louca, porque tem crime de marido matando mulher já por adultério, que era uma cidade extremamente pacata no começo da história, e isso traz pra gente essa ideia de que, veja a fetichização do crime, o crime como fetiche. Olha, aqui já é cidade grande, já tem marido matando mulher, meu Deus. Aí tá lá, no enterro, né? No enterro não, mas enfim, no velório da Dulcineia, o Odorico vai tirar foto com o defunto. Ele tira a foto sorrindo, quer dizer, não interessa se é a mulher com quem ele se relacionava, né? Porque ele traía eles traíam o marido dela. Não interessa porra, não me interessa que é um defunto. Vou inaugurar o cemitério. Ele vai tirar a foto sorrindo. E o vigário fala, você tem certeza que fica bem, prefeito, uma foto sorrindo? Ele, é verdade, né? Aí ele faz uma cara séria. Então, assim, é a hipocrisia do político. Ele tá cagando porque aconteceu pra quem é o defunto, pra quem não é. Ele só quer saber de inaugurar logo o cemitério dele. Acontece que chega um tio da Dulcineia dizendo, ela não vai ser enterrada aqui, porque tá aqui uma carta que deixou o pai dela quando morreu, que tua família inteira vai ser enterrada no mausoléu da família que é em outra cidade. Gente, ninguém é enterrado nessa cidade. Quando ninguém morre, quando morre, vem o tio dizendo, não vai ser enterrado aqui. O Odorico fica puto. Não, que eu vou chamar o juiz, porque ele acha que ele tem direito de enterrar, porque ele só quer inaugurar o cemitério. Aí vai ter uma treta com a família, porque o tio vai falar, não, imagina, o corpo da minha sobrinha vai ser levado agora, porque ela vai ser enterrada no mausoléu da família que é em outra cidade. O Odorico não consegue o seu cadáver ainda. Ainda nesse quadro, que é o sétimo, o Odorico tem certeza que o juiz vai ficar do lado dele, inclusive ele diz as seguintes palavras, o juiz é um homem de bem, o homem de bem que a gente fala, né? Falei um pouquinho disso lá no Caminhos Cruzados, no vídeo, você não viu, veja aí. O juiz é um homem de bem, justo, honesto, honrado e cristão. Então ele vai ficar do meu lado, né? Olha só, essa coisa, como que o que é o homem de bem? É cristão? É honrado? É honesto, né? O que no Brasil a gente associa à carreira política e para dizer que um homem é de bem, então, quer dizer, se ele for ateu é um filho da puta. Se ele não for casado, né? Então, um pouco disso que a gente sempre comenta. E aí, no fim, quando o juiz toma a decisão que não é favorável ao Odorico, ele fala, pois se essa é a decisão da justiça, data vênia, diga ao meritíssimo que não aceito. Ele acha que ele tá acima da lei, né? O juiz decidiu, imagina, o corpo dela vai embora, não aceito. E ele quer fazer uma saena, porque ele acha de fato que ele está acima da lei.
Ainda no fim do 7º quadro, o Zeca Diabo vai ser demitido, né? Porque ele vai cumprir a lei. Ele é delegado. Olha, a lei diz que o juiz definiu que o cadáver vai para outra cidade. E aí o Odorico demite ele. Do mesmo jeito que eu te contratei, te demito agora também. Ele foi demitido porque ele queria cumprir a lei. Muito bem. O que acontece agora no 8º quadro é que o Neco Pedreira consegue entrevistar o Dirceu, porque o Dirceu estava incomunicável na cadeia, porque não podia falar com ninguém. O Neco consegue entrevistar o Dirceu e o Dirceu vai contar toda a história. E o Neco vai publicar isso e a cidade inteira começa a perceber que o Odorico Paraguaçu é mentiroso, criminoso, que ele fez de tudo para conseguir um cadáver, que ele tinha caso com a Dulcineia, que ele foi, no fim das contas, o responsável pela morte da Dulcineia, que o Dirceu Borboleta era só um fantoche nas mãos dele. Então, começa a sujar a imagem do Odorico Paraguaçu na cidade. E é aí que ele tem uma excelente ideia. Ai, gente, uma excelente ideia. Quando é que foi escrito esse livro mesmo? Foi agora? Não, 1962. Olha só, ele diz assim, tá ele conversando com a Doroteia. Era preciso que alguma coisa acontecesse. E ela, o quê? Sei não. Alguma coisa que colocasse o povo do meu lado novamente. Por exemplo, um atentado. Contra quem? Contra mim? Podia ser que desse resultado, principalmente se você morresse. Oxe, gente, espera lá. Morrendo não adiantava nada. E como é que a gente ia saber que eles não iam lhe matar? Eles quem? Quem praticasse o atentado. Mas nós é que vamos praticar o atentado. Nós mesmos. E depois vamos dizer que foi a oposição. Assim eu passo de réu a vítima. 1962. Odorico Paraguaçu tá fudido, tá na lama, o povo tá sabendo que ele é um mentiroso. O que que ele faz? Ele fala, vamos fingir um atentado, porque aí eu vou ficar de coitadinho. As pessoas vão acreditar, vão ter dó e eu vou voltar a ter o apoio da população. Sensacional. E aí ele chama o Zeca Diabo pra isso, né? Ó, finge aí que dá um tiro em mim, pega de raspão e tal. Só que o Zeca Diabo é um homem de princípios, o matador de aluguel. Tem mais princípios que o Odorico Paraguaçu, político. E aí ele vai acabar matando de fato o Odorico, de verdade. Pelo que ele fez com a Dulcineia, porque ele foi responsável pela morte da Dulcineia. Então, no 9º quadro, quem é que inaugura finalmente? Eita porra! No 9º quadro, quem é que inaugura finalmente o cemitério de Sucupira? O próprio Odorico Paraguaçu, porque ele vai ser assassinado por uma bala do Zeca Diabo e ele que inaugura o cemitério. Só que aí tem uma coisa engraçadíssima, quer dizer, não é engraçado, né? Mas o discurso, quem faz o discurso é o Neco Pedreira. E ele faz um discurso, Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus a ti que foste um exemplo para todos nós, exemplo de probidade e caráter, de perseverança e lealdade, de justiça e amor ao próximo. Oi? Mas peraí, não era esse cara aqui que era o opositor dele? E aí ele tá falando tudo isso dele aqui porque são as politicagens, meu amor, são as alianças. A gente se mata às vezes por causa de política, depois o outro faz aliança com o outro lá e participa da mesma chapa e a gente fica com cara de trouxa. Então assim, o Neco, que era da oposição ferrenha, agora tá ali falando bem, por quê? Porque provavelmente ele também vai se candidatar, então ele precisa fazer uma imagem de bom moço, tem a coisa do discurso dele, que também é uma coisa formal. Então assim, tem jeito, né? É realmente uma patologia sociopolítica, como o Dias Gomes descreve no começo da obra. Enfim, gente, esse é o resumo da trama, mas eu acho até meio bobagem, porque você vai ler e é tranquilo a leitura, como eu já falei, não vai demorar muito tempo, mas eu acho que a gente tem que sempre trazer para a atualidade, né? O quanto desses conchavos políticos do discurso político, do desvio de obras, do cara tentar promover um atentado para si, para fazer coitadinho, para ganhar o povo de volta, aí os fins justificam os meios, não interessa como, eu preciso arrumar um defunto, seja minha amante, seja qualquer um, se fosse a mãe, se ele tivesse mãe, acho que matava até a mãe, só para poder inaugurar o cemitério. E aí a ironia de que quem inaugura é ele mesmo, né? Certamente isso não estava nos planos dele. Eu acho que toda essa questão então, do coronelismo que a gente falou, dessa patologia, né? E o povo da cidade, ainda assim, mesmo depois de tudo que ele fez, a Doroteia ainda estava do lado dele, né? Ajudando a planejar o atentado. Então, assim, o que mais precisa acontecer para as pessoas entenderem e falarem, mano, olha, não dá para confiar nesse cara, né? Ele ainda tem o apoio da população, ou de algumas parcelas da população, no caso da Doroteia aqui. É uma obra
muito engraçada, muito atual, eu acho uma judiação ela tá saindo da lista da Unicamp, porque de fato é uma obra que agrada aos alunos e que tem muitas questões pra gente discutir atuais. Espero que não morra aí a lembrança do Bem Amado, que ele permaneça por muito tempo. Espero que você leia, espero que você goste, e se você tiver algum comentário para fazer sobre isso, bota aqui que eu vou ler, vou tentar ler e responder, né? E é isso, gente. Leia o Bem Amado dos Dias Gomes, né? Não sei se vocês vão sentir como eu uma vontade de montar. Eu tenho vontade de montar a peça, de colocar ela aí. Mas enfim, agora que ela tá saindo da lista, talvez não tenha mais um apelo tão grande. Fica a minha dica, então, para você ler o Bem Amado do Dias Gomes. Dá uma olhadinha, sempre falo isso no site da Conveste, ver as questões que já caíram dela lá, dessa obra lá. Tranquilo, teve uma agora na primeira fase do vestibular 2019, que foi em 2018, não são questões difíceis, mas pode ser que ele apareça ainda pela última vez, já que é o último ano, tá bom? Eu espero que você goste, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. É isso, um beijo, obrigada e até a próxima.